Parte do desenvolvimento espiritual é reconhecer as tendências sombrias que caracterizam você, lutar com elas e integrá-las. Não se trata de expulsá-las, mas de transmutá-las. E você pode ver a diferença entre as pessoas que fizeram isso e as pessoas que não fizeram, pelo menos em algum nível, porque as pessoas que não integraram essa parte sombria, de alguma forma são ingênuas. Isso é perceptível quando você as observa ou conversa com elas. E, por serem ingênuas, elas são muitas vezes ressentidas, porque se aproveitam disso. Aqueles que integraram suas sombras se tornam perigosos, como as artes marciais. São perigosos, mas não precisam ser, porque sua presença irradia um potencial implícito para a violência. E isso é realmente necessário. É uma das bases do respeito próprio. Se você é inofensivo, você não é virtuoso. Você é como um coelho que não pode fazer nada, exceto ser comido. Se você é um monstro e não age monstruosamente, você é virtuoso. Mesmo um herói precisa ser um monstro controlado, mas ainda assim um monstro. Se você quer ser um lutador, precisa querer vencer. Precisa estar disposto a machucar as pessoas. Não machucar por maldade, mas você deve ter essa capacidade e desenvolver isso. Essa ideia de integrar o lado sombrio é comum e frequentemente associada à competência e ao poder. É difícil para os jovens, mas é essencial que aprendam a se tornar competentes e perigosos para ocupar seu lugar no mundo. Pois a alternativa a isso é a fraqueza, que não é positiva. Pessoas que cometem atos violentos geralmente são fracas. A vida é um processo desafiador e você não estará preparado para isso, a menos que tenha a capacidade de ser perigoso. Isso não significa que você deve ser fraco. Uma citação do Novo Testamento sugere que os fracos herdarão a terra. Porém, fraco não é a melhor tradução. A ideia é que aqueles que possuem espadas e sabem como usá-las, mas optam por não as brandir, herdarão o mundo. Essa é uma forma mais adequada de entender a questão. Você deve ser poderoso e formidável antes de ser pacífico. Isso não se confunde com ser ingênuo, fraco e inútil, como muitos jovens são incentivados a ser. Essa ideia é prejudicial. Ser ingênuo e fraco significa que você não pode lidar com as tragédias da vida e não pode lutar por responsabilidade, o que levará à tristeza e, eventualmente, ao perigo. Você não trata homens adultos como crianças. Os jovens precisam ouvir que devem ser monstros. Todos dizem que devem ser inúteis e virtuosos, não causando danos a ninguém, suprimindo seu instinto competitivo. Isso está errado. Você deve ser um monstro absoluto e aprender a controlar essa monstruosidade. Aqueles que são incapazes de ser cruéis são moralmente superiores a quem é cruel. E eu diria, seguindo Jung, que essa visão é incorreta e perigosamente equivocada. Se você não é capaz de ser cruel, se torna uma vítima de quem sabe ser. Parte da razão pela qual as pessoas se sentem atraídas por vilões é que há uma parte delas que anseia pela incorporação do monstro que existe dentro delas, o que contribui para a força de caráter e o respeito próprio. É impossível respeitar a si mesmo até reconhecer seu próprio potencial para o perigo. Quando você entende isso, começa a exigir respeito de si mesmo e dos outros. Não significa que ser cruel é melhor do que não ser. Significa que ser capaz de ser cruel, mas optar por não ser, é melhor do que não ter essa capacidade. No primeiro caso, você não é nada além de fraco e ingênuo. No segundo, você é perigoso, mas sob controle. As artes marciais muitas vezes incorporam essa filosofia. O treinamento não visa apenas ensinar a lutar, mas a ser pacífico e consciente. Ter a capacidade de lutar reduz a probabilidade de você precisar lutar. A força que você desenvolve em sua monstruosidade é, na verdade, a melhor garantia de paz. Jung acreditava que era necessário integrar o lado sombrio, pois a análise desse lado ajuda a entender as atrocidades que podem ocorrer, como as perpetradas durante o século XX. Sem essa compreensão, não há como controlar esses impulsos. Quando estudamos regimes totalitários, a resposta à pergunta sobre os perpetradores é que eles são como nós. Se não soubermos disso, não entendemos nada sobre as pessoas, incluindo nós mesmos. O caminho para a iluminação e a sabedoria é frequentemente negligenciado,
pois implica enfrentar o que mais tememos. Reconhecer-se como o locus do mal, de certa forma, pode levar a um maior respeito por si mesmo. Isso se aplica especialmente na disciplina de crianças. Entender que você tem um lado monstruoso permite que você discipline melhor, evitando expô-las ao seu lado escuro. Se você não se vê como capaz de provocar violência, corre o risco de fazê-lo, seja fisicamente ou emocionalmente. Você tem que reconhecer suas capacidades, e você não se torna seguro apenas se colocando em uma posição de fraqueza.